E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas de concurso público, especialmente aqui para vocês, saindo do forno agora. E temos aqui algumas questões comentadas sobre incidências do crânio, e eu espero que vocês gostem. Mas calma, antes de começar o vídeo, você já sabe, já deixa o like aí se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que tem vídeo novo toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. E você também pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorgilioprof, onde lá a gente posta enquete, você pode participar, pode interagir, tirar suas dúvidas e radiologar de pertinho conosco. E lembrando, pessoal, que no dia 23/10, às 19 horas, eu vou fazer um super aulão gratuito de posicionamento e com certificado garantido. Para se inscrever é muito simples. Basta você chamar o pessoal lá do suporte do WhatsApp do Radiologando nesse número que está aparecendo aí, ó, na tela para vocês, ou até mesmo no número que está aqui, ó, na descrição. Então corre e garanta já a sua vaga, tá? Bom, sem mais delongas, recado dado, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que não é só você chegar e realizar o posicionamento. É muito importante também você saber ali a parte da teoria. E temos aqui algumas questões que vai colocar os seus conhecimentos em práticas. E a primeira questão, ela diz o seguinte: basicamente a incidência axial submentovértice, também conhecida aí pelo método de Hitz, do crânio, letra A, é usada na rotina dos casos com suspeita de fratura com afundamento do parietal. Letra B, é usada no estudo radiográfico da célula turca. Letra C, é específica para estudos do occipital. Letra D, proporciona uma visão radiográfica axial da base do crânio. Ou letra E, é usada na rotina dos casos com suspeita de fratura com afundamento do osso frontal. E aí, qual é a resposta correta? Letra A, B, C, D ou E? Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a resposta que você marcou? A, B, C, D ou E? Ora, se você marcou a letra D, a sua resposta está correta. Como vocês podem observar na tela de vocês, o posicionamento do método de Hitz é basicamente onde a gente vai ter uma imagem axial. Como vocês podem observar aí, dá para observar bem a região aí dos ossos da base do crânio, onde a gente tem ali uma visão bem mais específica com relação a essas estruturas. Então o método de Hitz a gente não vai estudar, a gente não vai realizar caso o paciente tenha aí alguma suspeita de fratura, até porque a gente vai precisar realizar um movimento específico. E que movimento, né? Então, quando o paciente ele tem uma suspeita de fratura ou a fratura confirmada, a gente mexe o mínimo possível. E isso é muito importante vocês saberem. Então, basicamente, a gente vai ter aí uma imagem infero-superior ou até mesmo uma imagem axial, onde você não vai estudar só os ossos da base do crânio, mas também dá para estudar a região de mandíbula, entre outras estruturas. E aí, gostaram desse posicionamento? Eu espero que sim. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão também é de posicionamento, e ela traz o seguinte: a incidência do crânio, onde a célula turca é visualizada na sua totalidade, é... Afinal de contas, existem vários métodos onde a gente consegue enxergar a célula turca. Só que qual é a incidência que a gente consegue enxergar na sua totalidade, ou seja, toda a sua extensão? Letra A, na incidência antero-posterior, ou seja, um AP. Letra B, perfil esquerdo. Letra C, oblíquo anterior posterior direita em 45 graus. Letra D, uma incidência tangencial. Ou letra E, um semiaxial em antero-posterior. Qual é a resposta que você marcaria? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo e me responder aí qual é a questão que você marcaria. Letra A, B, C, D ou E. E aí, qual foi a alternativa que você marcou? Estou curioso para saber. Se você marcou aí a letra B, perfil esquerdo, a sua resposta está correta. Ah, professor, mas eu vi que basicamente aí, como está descrito aí na letra E, semiaxial e antero-posterior, a gente também consegue enxergar a célula turca. Consegue, mas não em sua totalidade. A célula turca é essa estrutura aí que vocês estão observando na tela de vocês. Como vocês podem observar aí, o perfil de crânio a ser realizado. Mas, professor, obrigatoriamente precisa ser o perfil esquerdo? Não necessariamente. O perfil direito também vai demonstrar. Aqui é só um critério de padronização.
Então saiba que para estudo inicialmente aí da célula turca, quando a gente vai conseguir observá-la em toda a sua extensão, ou seja, na sua totalidade, essa incidência ela é o perfil, seja ele esquerdo ou direito. E aí, você sabia dessa informação? Você sabia dessas características? Bom, se não, tá aprendendo agora, já vai anotando aí para não esquecer depois. Lembrando que se vocês tiverem também qualquer dúvida ou dificuldade ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Vamos agora para a próxima questão. Bom, e falando aí da célula turca, temos aqui agora a terceira questão. E ela traz o seguinte: quando se objetiva projetar o dorso da célula turca dentro do forame magnum, deve-se radiografar o crânio na incidência de letra A, antero-posterior, ou seja, 1AP, letra B, pelo metro de Hitz, letra C, pelo metro de Rees, letra D, por uma incidência postero-anterior, ou seja, um PA, ou na letra E, um semiaxial e antero-posterior. E aí, qual alternativa você marcaria aqui nessa terceira questão? Letra A, B, C, D ou E? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta que você marcou, ou que você marcaria. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Ora, se você marcou aí a letra E, um semiaxial e antero-posterior, a sua resposta está correta. Essa incidência é realizada pelo método de Towne, que por sua vez, como um método avaliativo, o dorso da célula turca tem que estar projetado ali, dentro do forame magnum. E para realizar o método de Towne, existe aí dois métodos iniciais. Ou você vai utilizar a ALON, linha órbito-meatal, ou até mesmo a LION, linha infraórbito-meatal, que por sua vez deve ficar perpendicular ao filme. É muito simples de realizar esse procedimento. E, inclusive, é muito fácil também de aplicar na prática. E vocês estão observando aí na tela de vocês a imagem do dorso da célula turca dentro do forame magnum, em relação aí ao método de Towne. E aí, aprendeu direitinho qual é o método de Towne e também quais são as suas características? E eu espero que sim. Anote essas informações porque são muito valiosas. Mas caso você queira aí assistir o vídeo de novo, fica à vontade. O nosso objetivo aqui é fazer com que você aprenda e eleve seu nível cada vez mais. E lembrando, pessoal, que se vocês quiserem aí aprender ainda mais, receber conteúdos exclusivos, como simulados de concurso público, PDF com conteúdos exclusivos, vídeos de posicionamentos exclusivos, vídeos de conteúdos exclusivos, simulado de concurso público e muito mais, faça parte da turma do Seja Membro do Radiologando, onde lá todos esses conteúdos são postados diariamente. E mesmo que você entre agora, você tem acesso a todo o conteúdo que já foi postado. Está aqui, ao lado do botão de inscreva-se, ou também aqui, no link da descrição do vídeo, tá bom? Lembrando, pessoal, que no dia 23/10, às 19 horas, temos aí o super aulão gratuito de posicionamento, com certificado garantido. Corre e garanta já a sua vaga. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo, na próxima live, ou quem sabe aí, no próximo aulão. Então, pessoal, muito obrigado e até mais. Valeu!